Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui no canal nós temos conteúdos diários sobre o time mais amado do Brasil, com pós-jogo e pré-jogo aqui do Mengão. Então se você está gostando do nosso conteúdo, peço a vocês que nos ajudem deixando aquele like, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Galera, estamos trazendo esse corte aqui do programa Baita Amigos da Band Esporte. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do Baita Amigos. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Lá no Equador, terra do Barcelona de Guayaquil, que aliás o Fabian Bustos voltou para lá, né? Vai treinar de novo o time equatoriano. Os santistas estão com saudade, não? Os santistas, não. Não. Números do Flamengo na Libertadores: 12 jogos, 11 vitórias, 1 empate. Que campanha, hein? 0 derrota, nenhuma, nada. 32 gols marcados, 8 gols sofridos. Olha o aproveitamento, Veloso, 94,4%. Impressionante. Que é isso? O Flamengo pode ser campeão invicto com a melhor campanha da história do torneio, apenas isso. Vamos para o furacão de Luiz Felipe Scolari. Na Libertadores são 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados, 11 gols sofridos, saldo apenas de 4, 61,1% de aproveitamento. Filipão chega à sua quarta final da competição como treinador, uma campanha bastante enxuta, né? A cara do Filipão, né? A cara do Filipão. Olhando assim, é uma disputa desigual, Veloso. É, claro. O Flamengo faz a melhor campanha da história da Libertadores e tem a sua força para chegar em Guayaquil, o seu elenco. Já o Atlético Paranaense tem a força do Filipão, que chega à quarta decisão, que é um treinador que tem experiência, que é bicampeão da Libertadores e vai passar a sua experiência para os jogadores. Mas, tecnicamente, o confronto é muito desigual, né? O time do Flamengo é muito forte, ele tem 2 times, o Dorival hoje, tem opções para mexer no time durante a partida. Então, assim, um jogo único, acho que é um jogo muito difícil para o Atlético Paranaense, né? Esse confronto. Mas o Atlético vem se mostrando um adversário que sabe enfrentar o Flamengo também. O Atlético tem imposto dificuldade para o Flamengo, tanto que no último confronto, né, foi 1-0 só lá em Curitiba, foi Copa do Brasil, né? E 0-0 no Maracanã. Então, assim, é um confronto, embora desigual, que o Atlético tem conseguido endurecer o jogo, mas o Flamengo é muito favorito, muito favorito. Eu vou ficar muito surpreso se não acontecer uma vitória tranquila no tempo do Flamengo. Um jogo só, Lucas, né? Um jogo Aquela só. coisa, essas são diferenças técnicas de desempenho, né, de eficiência, que quando você tem vários jogos, isso fica evidente, mas você tem 90 minutos ali fora, num campo que é neutro, né? Claro, a torcida do Flamengo é maior, deve dar em maior número, mas existem torcedores do Furacão que vão estar lá, torcedores fiéis que vão ocupar uma boa parte do estádio lá do Barcelona. O Filipão gosta desse tipo de coisa, né? Desse tipo de desafio, não é? Com certeza. E aí, quando a gente analisa os dados, né, os números relacionados às campanhas das duas equipes, a gente tem que ponderar que o Flamengo, essas 11 vitórias e um empate aí, são mesclados com Paulo Souza e Dorival Júnior. O empate do Flamengo é na primeira fase ainda com o Paulo Souza. Exatamente. Agora, com relação ao Atlético Paranaense, mesma história. O Felipão não perdeu com o Atlético na Libertadores. São 5 vitórias e 3 empates. O Carilli que teve aquele outro empate e 2 derrotas. O Valentim perdeu. Quer dizer, ele ficou 21 dias e fez esse estrago na campanha. 5-0 pro The Strongest na altitude. Então, o Felipão com o Atlético na Libertadores não perdeu. Assim como o próprio Dorival Júnior com o Flamengo na Libertadores. Então, quando a gente fecha esse recorte para Felipão e para Dorival Júnior, são 2 equipes fortíssimas e que chegam não em pé de igualdade, mas que chegam com muito mérito para essa decisão de Libertadores. E só um outro dado com relação ao Flamengo, né? Impressionante, cara. Nos últimos 22 jogos, só uma derrota. Foi pro Corinthians, no Brasileirão. E a 17 Rodinei não perde. Eterno. Queriam o Rodinei na seleção. Gol contra do Rodinei. E a 17 jogos não perde. Então, assim, é algo espetacular que o Flamengo vem fazendo com o Dorival Júnior, algo que ninguém imaginava quando o Paulo Souza ainda comandava o Fla. Hora do Flamengo, que enfrenta o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, sem pelo menos 2 craques desse trio que você vê aí na sua tela. Pedro Henrique Torre. Fala pessoal, neste fim de semana, domingo, 19 horas, na Serrinha, tem mais um confronto pelo Campeonato Brasileiro, Goiás e Flamengo. Goiás que vem numa batida muito boa na competição, 3 vitórias consecutivas, está em 9º lugar,
35 pontos, até por isso o técnico Jair Ventura deve repetir a equipe das últimas partidas, com Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 14 gols no comando de ataque. Flamengo, por sua vez, vem embalado pela classificação para a final da Libertadores, terceira classificação para uma final nos últimos 4 anos, mas no Campeonato Brasileiro quer encostar no Palmeiras. Está a 7 pontos de distância. No último fim de semana, decepcionou os torcedores no Maracanã, ficou apenas em um empate em 1-1 com o Ceará. O técnico Dorival Júnior, no entanto, deve manter a equipe alternativa que vem disputando a competição nacional. Mas tem problemas se quiser até reforçar esse time. O Pedro está suspenso pelo 3º cartão amarelo e o Gabigol também está suspenso, foi expulso na partida contra o Ceará, no Maracanã, na última rodada. Então as opções ali de ataque são mais Everton, Cebolinha, também o Marinho, ou então se ele quiser recorrer ao garoto da base, o Mateusão. Então o Flamengo ainda treina neste sábado pela manhã, no Ninho do Urubu, tentando definir qual vai ser a equipe para enfrentar o Goiás, tentar se aproximar do Palmeiras e brigar ainda por 3 títulos nessa temporada. O Corinthians... Esse é o plano. Disso tem final de Copa do Brasil, caso o Flamengo passe. E eu sei bem o que é pubalgia, viu, João? Eu sei muito bem o que é pubalgia. Durante 1 ano sofri com pubalgia. E é difícil, né, João, Pascoal, João? Você está na seleção... O que você fala na seleção? Me deixa de fora ou vamos só tratar? Porque é uma área bem complicada. Para um cara do tamanho do Arrascaeta, a seleção não vai pensar agora no clube. Porque a Copa do Mundo está aí. E ele é titular também, com um novo treinador, né? E ele também é o sonho dele, jogar uma Copa do Mundo. Então, olha, o Kaká viveu uma situação parecida quando ele estava no Real Madrid, para a Copa de 2010. Muito parecida. Muito parecido. Pois eu gostaria que mostrassem ali, pode mostrar ali, Tia, entre o Pascoal e o Silas, o Pedro, que hoje foi convocado para a seleção brasileira. Como é que você fala? Não adianta, né? Pedro, não adianta se queixar. O Pedro vai marcar, ele é brabo demais, grande jogador, o Pedro. E o outro Pedro, atrás de você? O Pedro, Você sabe que os dois estão ali, não é por acaso não, né? Não é por acaso não. Primeiro porque eles são 2 grandes jogadores. O Pedro Raul é artilheiro do Campeonato Brasileiro. E os dois têm uma coisa em comum neste momento. Pedro e Pedro Raul. Eles estão muito valorizados. E sabendo disso, o Flamengo já começa a se planejar. Porque sabe que Pedro, com a bola que ele está jogando, com a possibilidade de ir para uma Copa do Mundo, é um jogador que pode, em breve, já em janeiro ou no meio do ano que vem, receber uma proposta espetacular e ser negociado. E aí, como é que fica se o Pedro sair? Tem o outro Pedro, o Pedro Raul. O Flamengo, aliás, não foi só o Flamengo, outros times do futebol brasileiro já procuraram os representantes do Pedro Raul, entre eles Corinthians, Vasco da Gama, Grêmio, Internacional e Flamengo já sondaram a situação do Pedro Raul. Ele pertence ao Kashima Antlers do Japão e os japoneses estão pedindo $3 milhões para negociar o Pedro Raul. O Flamengo monitora a situação desse jogador, entre outras equipes. Posso falar uma coisa? $3 milhões? Agora tem que comprar. É barato. Não tem um centroavante tão barato no mercado quanto esse. Não tem. Não tem centroavante tão barato e tão goleador como ele. Tem estatura, jogador alto, forte, vai muito bem na bola aérea. O pessoal lá no Japão